Graça e paz, meus queridos. Hoje mais um assunto polêmico para nós meditarmos. Casamento, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia diz a respeito disso? Aliança ou um contrato? Concessão, mas não mandamento. Graça não condena. Princípios bíblicos, verdade, graça e restauração. Lembrando que a ideia aqui não é fazer nenhuma apologia ao divórcio, ao novo casamento, mas pensar juntamente com você acerca deste assunto que é tão importante e que muitas pessoas ainda têm dúvida. O primeiro ponto é o casamento, aliança e não contrato. O casamento bíblico ele é apresentado como uma aliança e não um acordo revogável. Malaquias capítulo 2, versículo 14 afirma que o Senhor foi testemunha de aliança entre marido e mulher, mostrando que os vínculos não é apenas humano, mas espiritual. Essa visão, ela confronta o círculo moderno, que trata o casamento como uma parceria condicional. A aliança bíblica exige compromisso mesmo quando o sentimento oscila. Tá certo? Então, o casamento ele não é um contrato que pode ser dissolvido ou quebrado por algum desacordo. O casamento, na verdade, ele é uma aliança eterna, né? Ou pelo menos até que a morte os separe. Não repara que é minha touca, não, é porque aqui em Lavras está fazendo muito frio. Estou com essa blusa, mais uma por baixo, um meião aqui também, né? E bem agasalhado, né? Vamos ver o que Jesus ele fala. Jesus reforça essa visão ao citar Gênesis. Os dois se tornarão uma só carne. Mateus capítulo 19, 5. Essa união não é apenas física, mas ontológica. Duas vidas passam a formar uma unidade indivisível. A polêmica surge quando percebemos que, para Jesus, essa união é tão profunda que o divórcio não deveria sequer ser considerado como uma opção natural. A união é a obra divina da humanidade. Nós estamos vivendo dias hoje em que o casamento está tão banalizado, não é verdade? Que às vezes as pessoas se casam pelos motivos errados e ali na frente vai vencer a questão, né, do amor erótico, e lá na frente às vezes há uma incompatibilidade ou outra, não havendo amor, e as pessoas acham mais fáceis romper. Mas a vontade e a verdade de Deus para o casamento é que o homem se junte à sua mulher, se torne uma só carne e não separa. O que Deus ajuntou, o homem não separa. Paulo aprofunda essa visão ao comparar o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Se Cristo ama a igreja de forma sacrificial, o casamento deveria refletir esse padrão. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre o cônjuge. Amar quando não é fácil, perdoar quando dói e permanecer quando seria mais significativo ou simples desistir. O casamento então se torna um campo de... A Bíblia não trata o casamento como instrumentos de felicidade pessoal, mas como uma vocação. Em muitas sociedades que idolatram a autonomia, a satisfação imedida, a visão bíblica soa radical. O casamento bíblico exige renúncia, compromisso e liberdade, valores que desafiam profundamente a mentalidade contemporânea, né? Eu já estou casado aí há 32 anos, né? E eu aprendi que a felicidade do casamento está em fazer o outro feliz. Quando eu proporciono a felicidade para o meu cônjuge, para a minha esposa, e quando eu a vejo feliz e realizada, eu me sinto realizado e me sinto feliz. Então, a problemática do século que nós estamos vivendo é a banalização de algo que é sagrado. As pessoas hoje estão casando por interesses, né, por alguém que tenha dinheiro, por tantos motivos fúteis, que lá na frente o casamento ele não segue ali a linha padrão que Deus tem
para a vida da família feliz, né? Então, é uma luta diária, né? São duas cabeças pensantes, mas se Cristo estiver no meio, ele sendo o centro do relacionamento, haverá sempre um equilíbrio e nós poderemos viver felizes. Como eu disse, já estou há 32 anos vivendo feliz com a minha esposa, graças a Deus, e Deus tem abençoado a nossa vida. Então o casamento, ele é uma aliança, não um contrato. Contrato você vai lá e rasga a hora que você quiser, desfaz, há um desacordo ali no contrato, você faz. Agora a aliança, ela foi feita para não ser quebrada, tá certo? Divórcio, concessão, não mandamento. Jesus declara, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Está ali na referência de Mateus 19, versículo 8. Ela a lamenta. Então, é uma situação complicada, em alguns casos, como o apóstolo Paulo também diz ali, a mulher que é abandonada pelo marido, mas nenhum deles dá respaldo para um novo casamento, mas aquela obrigação sexual, né? Vamos aqui para o nosso final, que é só mesmo um pensamento, um vídeo curto. Novo casamento, permissão, pecado ou graça? Jesus afirma: quem se divorcia e casa com outra, comete adultério. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 18, essa é uma das declarações mais duras do Novo Testamento. Muitos cristãos interpretam isso como proibição absoluta ao novo casamento, enquanto o primeiro cônjuge estiver vivo. Essa visão, embora minoritária hoje, foi dominada por séculos. A polêmica é evidente. Jesus está proibindo todo novo casamento ou apenas condenando divórcios injustos seguidos de casamento. Outro argumento que as exceções de Mateus e Paulo abrem espaço legítimo para o novo casamento, se a aliança foi rompida por infidelidade ou abandono, o cônjuge inocente estaria livre para contrair novo matrimônio, mas há controvérsias. Essa interpretação vê o Novo Testamento, ou o novo casamento, perdão, não como adultério, mas como uma restauração da vida. A polêmica aqui é hermenêutica. Qual texto tem prioridade? Mateus, Lucas ou Paulo? Uma situação bem complicada aí, né? Há ainda uma terceira visão. Mesmo que o novo casamento tenha começado em pecado, ele não deve ser desfeito. Baseia-se em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, que diz: cada um permaneça na condição em que foi chamado. Essa leitura entende que, uma vez casado, novamente, o cristão deve permanecer fiel ao novo vínculo, buscando viver em santidade dali em diante. A polêmica é moral. Isso legitima o pecado ou conhece a graça? Ou reconhece a graça? O ponto mais profundo é que a Bíblia trata o casamento como algo tão sério que qualquer discussão sobre o novo casamento, inevitavelmente, toca em itens como perdão, restauração, arrependimento e graça. A Escritura não oferece respostas fáceis. Ela nos força a lidar com a tensão entre justiça e misericórdia, entre ideal e realidade, entre lei e graça. E é justamente essa tensão que torna o tema tão polêmico. Chegamos aqui à conclusão do nosso pequeno estudo e reflexão. Você vai poder aí pegar os textos bíblicos e fazer uma comparação. Se você quiser fazer um comentário aí no vídeo também, discordando de mim ou concordando, fique à vontade, tá bom? Quanto mais você puder me ajudar aí, dando um like, se inscrevendo no canal, ou fazendo o nosso canal crescer, será muito bom. Vamos lá na conclusão do estudo, então. O debate sobre casamento, divórcio e novo casamento continua sendo um dos temas mais sensíveis e controversos dentro da fé cristã. As Escrituras não tratam esses assuntos com superficialidade. Ao contrário, ela expõe a profundidade da aliança, a dor da ruptura e a complexidade da restauração. O casamento é apresentado como obra divina, o divórcio como concessão à dureza humana, e o novo casamento como um campo onde justiça e graça se encontram em tensão. Não há respostas fáceis, e talvez seja exatamente isso que Deus deseja, que sejamos reforçados a olhar, que sejamos forçados a olhar para Ele, não para as fórmulas. A Bíblia nos chama a honrar a aliança, a lutar pela reconciliação sempre que possível, e a trata o divórcio com a seriedade que ele merece. Ao mesmo tempo, ele revela um Deus que não abandona os quebrados, que não fecha as portas da graça e que continua escrevendo histórias, mesmo depois de capítulos dolorosos. A polêmica não está apenas nas interpretações, mas no confronto entre o ideal divino e a fragilidade humana. O desafio para cada cristão é buscar discernimento, humildade
e temor diante de todos os textos que não podem ser moldados ao gosto da cultura moderna. Precisamos de coragem para defender o que Deus estabeleceu e de compaixão para acolher quem falhou, foi ferido ou se perdeu no caminho. A verdade bíblica não é negociável, mas a graça de Deus também não é limitada. Que esse estudo desperte reflexão, arrependimento, maturidade e, acima de tudo, dependendo do Espírito Santo, porque no fim não estamos discutindo apenas regras morais ou matrimoniais. Estamos lidando com o caráter de Deus, com a santidade da aliança e com a profundidade da graça que nos alcança, mesmo quando falhamos. Agora, eu queria pontuar algo ainda antes de nós encerrarmos esse bate-papo. Infelizmente, os casamentos hoje estão acontecendo de forma equivocada. Não existe amor. Não existe amor, é muito forte, né? Mas o amor ele está muito banalizado e por conta de pessoas casarem por situações de adversidade, vai chegar um tempinho que a família não vai bem. Como pastor, a nossa ideia é de restauração para a família, sabe? É orar para que aquele marido volte, se converta, ou aquela mulher, e assim por diante, para que haja uma restauração. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque se o indivíduo, seja ele homem ou mulher, vive um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, onde a agressão física foi além da agressão moral, da agressão falada, então é um problema muito grande. Né? Quem vive um casamento, quem vive um relacionamento abusivo, precisa se cuidar, principalmente hoje, em que no Brasil o número de feminicídio tem crescido a todo instante. Tá certo? E as mulheres não estão morrendo porque são mulheres. Tá? Há uma distinção muito grande aí, porque senão vão achar o meu argumento feminista. A questão não é essa. Todos nós temos direitos e deveres. Tem proteção para o homossexual, para o bissexual, para o heterossexual. A Constituinte ela está dentro disso aí. Agora, viver um relacionamento abusivo não é legal. Né? Denuncie. Tá? Peça medida protetiva e se afaste. E peça a Deus para realizar o milagre que você precisa na sua vida. Terminamos por aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. A doce paz.